Fala pessoal, começamos mais um episódio. Esse é o terceiro já, né, Ari? Uhum. Passando rapidinho, aprendendo bastante. Já falamos de tendência aqui, o Peninha trouxe pra gente tendência, com médias, sem médias, pivôs e até um pouquinho já de alvo. Então, eu deixei uma pergunta no final do último episódio que era: e se eu quiser conduzir um pouquinho mais, Peninha? E se eu quiser aquele alvo talvez incansável, entre aspas, né? Tentando surfar ali a tendência do mercado. Como é que eu faço para conduzir o trade? Como é que você faz aí nas suas conduções, Peninha? Excelente. Então vamos lá, né? Primeiro, pessoal, estou adorando conversar sobre isso e eu tô muito feliz porque enquanto a gente está aqui, né, pessoal, nesse momento educacional, né, Peninha, Ari e Alex, eu vou usar os exemplos do mercado em tempo real, né? Vocês vão assistir esse programa depois, mas olha que interessante, pessoal. Enquanto a gente conversa aqui sobre um dia de tendência, é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Olha só, o mercado está aberto e olha que coisa espetacular. Então, me fala uma coisa, turma: onde é que tem compra aqui? Olha a inclinação da média de 21 períodos, a inclinação da média de 9, o preço em relação às médias, a característica das barras. E aí, o trader que está procurando compra num pregão igual de hoje, olha a surpresa que ele tem aqui. Nós estamos falando, pessoal, de um candle de 5 minutos, tá? Com 970 pontos. É por isso que eu sempre falo, pessoal, que você não desafia a força do mercado, tá? O gigante que foi derrotado pelo pequenininho, tá, pessoal, foi Davi, foi o Golias, né, que foi derrotado por Davi, pessoal. Não adianta você tentar ser o Davi aqui no mercado contra o Golias, tá, pessoal? O gigante esmaga, tá? Então, assim, aqui, turma, é o lugar onde você entende que você é o pequenininho e o mercado é o grandão e você vai junto com ele. Então, se tem um gigante, turma, eu quero estar do lado dele, né? Então, olha a força direcional que a gente está vendo no mercado hoje. E esse assunto que o Alex tocou agora é excelente, né? Até onde levar um trade de tendência, né? Como é que a gente conduz um trade de tendência? Pessoal, se você esperar um cruzamento das médias móveis para compra, para você sair do trade, turma, às vezes o mercado vai voltar 800, 900, 1.000 pontos até as médias cruzarem, né, para compra. O que é média cruzar para compra? O que é média cruzar para venda? Quando você tem a média rápida abaixo da média um pouco mais lenta, que essas duas médias são rápidas, pessoal, você tem um mercado vendedor. Agora, se a média de 9 cruza a média de 21 para cima e o preço passa a trabalhar acima dessas médias, você esperar um cruzamento para sair do trade, pessoal, você vai devolver muito dinheiro. Então, assim, maneira de conduzir um trade muito comum é você ir descendo o stop loss, que passa a ser stop gain. Então, pessoal, o que eu faço no dia a dia, quem acompanha o meu trabalho sabe que, por exemplo, se eu fiz uma venda no índice e o trade andou 300, 400 pontos, eu falo, esse trade eu não vou perder mais. Não faz sentido, né, Alex? Você acertou o trade. A Ari, Perfeito. então, assim, eu fico encantado com a Ari operando, tá, pessoal? E eu acho ela quase um ET, né? Porque a agilidade que ela tem colocando as ordens ali, e é tanta habilidade que eu falo, meu Deus, né? Para chegar nesse nível aí tem que estar muito treinado, até no celular, né, Ari? Falando aqui de pessoas que são terrestres, né? Tirando os extras terrestres ali, igual a Ari e o Giba, né, turma? Como é que a gente faz, né? Eu gosto muito de conduzindo, até mesmo um trail stop, tá? Se você tem alvos espetaculares. É você o quê, pessoal? Você acertou o movimento, aí tem o pullback, o pivô, você acertou essa entrada. Pessoal, a cada 300 pontos você move o seu stop para baixo, para mais próximo do preço. Você pode usar um barra-barra. E, pessoal, é uma maneira muito saudável de conduzir o trade, tá? Pessoal, eu gosto muito do conceito de entrar no trade e pegar aquilo que eu me propus a fazer. Então, assim, diferente do Alex, né, que busca, por exemplo, um alvo fixo de 1.000 pontos, eu tento olhar para a característica do mercado e tentar aproveitar o melhor que ele pode me entregar. Então, às vezes, turma, eu saio de um trade com 480, 500 pontos. Por quê? Por exemplo, eu olho para a mínima do dia anterior. Então, se eu vendi
Se eu vendi esse pivôzinho aqui, movimento, pullback, e aqui encaixei a venda. E, pessoal, eu sei que eu vou colocar uma linha amarela aqui, ó. Essa linha amarela é a mínima do pregão anterior, por exemplo. Tá? Uma situação hipotética, a gente não está vendo a mínima do dia anterior porque ela ficou lá para cima. Pessoal, eu normalmente vou conduzir esse trade com o meu alvo final aqui. E vão me dar por satisfeito. Às vezes vai ter 600, 700 pontos, às vezes vai ter 800 pontos. Né? Mas eu sei que alvos técnicos, pessoal, são muito respeitados. E eu sou uma pessoa que gosta muito da análise técnica. Eu gosto muito de suporte e resistência. E eu fico bem impressionado, né, com a eficiência de usar um bom suporte e uma boa resistência. Como é que é, Alex, você no seu dia a dia, assim, para uma condução de um trade mais longo, como é que é o seu alvo final aí? Ué, mas o entrevistado é você, ué. Eu quero aprender. Não, mas eu quero saber o que ele faz nós, também, só para a gente interagir. Eu gosto né? muito do barra-barra que você falou, Penny. Até queria que você explicasse para a turma quem não sabe o que é o barra-barra, né? Fazer a condição barra-barra ali. Geralmente eu trabalho sem um alvo final. Então, enquanto o mercado quiser me pagar, se ele tiver a tendência, eu vou tentar surfar essa tendência. Mas eu gosto de fazer o barra-barra, mas eu quero ouvir de você como é que você faz essa condição. Excelente. Ou faria ali barra-barra. O barra-barra é o seguinte, né, pessoal? A partir do momento que você tem o preço evoluindo a favor da sua operação, e cada barra de venda significativa, você sobe o stop para cima dessa barra. Então, por exemplo, você tem o preço acelerando, né? Essa barra 24 é uma barra significativa. Vou colocar o meu stop, né, acima da máxima dela. Aí você tem uma barra de aceleração, você está vendido. É a barra 30. Vou colocar o stop acima da barra 30. Mais uma barra vendedora, vou colocar o stop acima dela e nesse momento você foi estopado. Então, assim, essa venda, né, foi uma venda que você chegou a estar com 1.700 pontos e no barra-barra você saiu com 1.200. Existe uma frustraçãozinha. Não, tá ótimo. Pode falar? 1.200 pontos para você, tá bom? Tá ótimo. Para mim tá bom. Não, para mim eu pego muito menos, né, gente? Ô, gente. Eu prefiro mais lotes e menos. Mas, Peninha, vamos lá, explica para mim aqui de uma forma... você explicou que você vai conduzindo, que você vai fazendo o trailing stop, mas e parcial? Você costuma fazer uma parcial? Você faz uma parcial curta antes de você levar até o seu alvo final, lá que, por exemplo, pode ser a mínima do dia? Como é que você vai fazendo aí com questão de parcial, Peninha? Você faz? Olha, esse é um debate maravilhoso, né, turma? Então, assim, muita gente vai falar que a parcial pune, né, o payoff, que quando você toma stop, você vai tomar o stop cheio. Quando você dá o gain com gain parcial, né, você não surfou o movimento com a sua mão cheia. E para você fazer parcial, pessoal, você tem que ter um operacional onde você acerte um bom número de trades. Eu gosto muito da parcial, Ari, porque eu trabalho com um ambiente ao vivo de trades na parte da tarde, onde existe uma diferença, né, em relação aos movimentos da parte da manhã. Então, por exemplo, agora, aqui o mercado está indicando 10h45 da manhã, 10h46, né? A gente tem um movimento no índice muito amplo de 3.000 pontos. Ô, gente, pode ser que na parte da tarde eu tenho uma tarde super monótona com o índice fazendo isso aqui. Ó. Aí eu abro, né, a sala para fazer trades com os operadores ali que estão no Arena, o índice já fez mínima e já fez máxima. Então, assim, você conduzir um trade na parte da tarde para alvos mais longos é um baita desafio. Eventualmente, a gente vai ter um movimento espetacular na parte da tarde. Então, o que eu faço? Eu busco uma parcial, sim. Eu acho que a parcial, ela dá muito conforto. Ela é um conforto, um alívio para tirar um pouco a ansiedade do trader e o trader saber que, poxa, né, se o mercado voltar, pelo menos eu pontuei, pelo menos eu coloquei um pouco de dinheiro no bolso. E na parte da tarde isso é muito comum. Né? Você acertar uma entrada, ela evoluir a favor e o mercado costuma ficar o quê? Um mercado um pouco mais oscilatório, com menos força. Eventualmente, poxa, tem um exemplo aqui, né, daquela sexta-feira, que foi um dia de 8.000 pontos, né, o dia 5 de dezembro. Isso tudo aconteceu na parte da tarde. Mas esse não é o padrão, né, das tardes. E olha que movimento espetacular, que movimento direcional incrível, né? Acontecendo todo ele na parte da tarde. Então, Ari, sim, eu gosto da parcial, eu acho que é um conforto grande, mas eu tenho, né, um bom número de acerto, né? Então, assim, eu busco manter o nível de acerto próximo de
65% a 70% de operações vencedoras, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, isso não é possível, né? Vamos ver, então. Vamos pegar aqui o mês e a carteira do Arena, por exemplo, as operações que eu faço ao vivo, ó. Eu estabeleci um padrão de 71% de operações vencedoras. Aqui tem um monte de trade que pegou parcial e voltou na entrada. E é uma performance de ganhos? É uma performance de ganhos. Né? Então, antes do meio do mês, está aqui um exemplo, né, Ari? Então, assim, para usar parcial, e esse é um debate, né, pessoal? Assim, tem muita gente que pode te condenar porque você fala que usa uma parcial. Eu já acho bem confortável. Eu gosto bastante. E depois eu busco, né, com a mão um pouco mais leve, conduzir para alvos mais longos. E, pessoal, é o seguinte, um mini contrato com 1.000 pontos, né, te dá R$200, 2 mini contratos, R$400. Às vezes um trade desse, onde você acerta ali 600, 800, 1.000 pontos, muda a história do seu mês, né? Então, não é todo dia que a gente vai ter pregões superdirecionais, mas quando você consegue surfar um pregão superdirecional, né, esse resultado mexe com o seu relatório como um todo, né? Boa, excelente. A gente falou de condução barra, condução pelo trailing stopping, e você sempre está mantendo esse padrão, Peninha, 300 pontos ali de variação, ou vai depender do mercado, depende do tipo de gráfico, estou vendo você colocando ranking então, aí. Eu gosto de olhar a frequência de mercado, é um indicador simples, Alex, e mostra a frequência de mercado para você quando o mercado está em aceleração, é o que normalmente acontece em um dia de tendência. E aqui você tem uma frequência de 304, ou seja, a cada 305 pontos, né, você pode mover o seu stop. E olha que legal, a Ari perguntou mais cedo, né, quando que para de olhar para aquela tendência que estava prevalecendo? Então, olha que exemplo lindo aqui, né, de mudança, de possível mudança de tendência, ó. Então, a gente tem o quê? Um dia que veio de topos mais baixos e um movimento vendedor maravilhoso, com muita aceleração, média de 21 períodos e média de 9 pontadas na mesma direção e paralelas. E olha aqui, Ari, né, que você falou assim, em que momento que você não olharia mais para venda? Fundo mais alto, movimento, pullback, pivô de alto. E aqui é um dia que você surfou a venda e agora deu para você surfar a compra com pivô e com motivo. Peninha, como é que você projeta um alvo para essa compra, por exemplo? Então, pessoal, a compra, eu vou olhar para resistências. Então, assim, aqui tem uma resistência que seria um topo anterior. Então, esse é um trade que, normalmente, eu poderia conduzir ele para 800 pontos até a próxima resistência. O que é uma resistência, turma? O preço está subindo, bate em uma região que ele tem dificuldade de passar, né? Um suporte, o preço está caindo, bate em uma região que ele tem dificuldade de furar. Né? Então, suportes e resistências, pessoal, eles precisam ser observados. Né? Se o suporte e a resistência está muito claro no gráfico, isso é um ponto de relevância. Olha aqui, turma, como que a mínima do dia de hoje foi marcada como um suporte muito claro, e suporte, né, e fundo, normalmente a gente consegue desenhar o quê? Um V. Então, aqui você tem um V, aqui você tem um Vzinho menor, aqui você tem um Vzinho menor, e aqui significa o quê? Que você passou a ter um cenário de fundos mais altos, eu já não olharia mais para a tendência que até então era clara de venda, com um movimento de 3.000 pontos vendedor. E olha que dia interessante, né? Porque possibilitou olhar para a força vendedora com muita clareza e agora a força compradora com muita clareza. Movimento, pullback, pivô, e agora a gente pode, Alex, né, olhar o quê? Para um possível alvo de FIBO. E para traçar um alvo de FIBO, muito pessoal, bom. Eu preciso de um fundo claro e um topo claro. Eu preciso de um fundo claro, um topo claro, para que eu possa identificar o pivô. Então, está aqui. O fundo da mínima, o topo, que é a cabeça do pivô, e o primeiro alvo, já foi. Primeiro alvo de FIBO desse movimento está aqui. Vamos ver o tamanho desse alvo? Se vale a pena tomar esse risco?
Primeiro alvo, 430 pontos. O tamanho do stop, 280 pontos. Eu já acho que é uma relação de risco-retorno aqui bem interessante, né? 1.2, Eu aceito um 1.3 trade ali de para quase 500 pontos para um stop de 280 pontos. Inclusive, essa projeção de fibra que você fez aí, Peninha, se eu não me engano, acho que é o 200% ali em cima, tá dando bem próximo daquela resistência que você acabou de comentar também, né? Acaba batendo no mesmo ponto ali a E é projeção muito de fibra. comum, né, esses pontos coincidirem, né? Sim. E eu gosto muito do 161.8, o 200, e eu usaria um alvo final, o 261.8, ou esse topo, né? Que também é um topo muito claro, né? Aí fica, a gente fala que é a gosto do freguês, né? Então, projetando FIBO, né, pessoal, eu acho que esse alvo aqui seria um alvo excepcional. Seria um trade o quê? De 1.100 pontinhos, nada mal, né? E que pregão interessante, hein, gente? Onde a gente teve um movimento vendedor espetacular, um dia de tendência fortíssima. Então, colocando aqui um gráfico de 3 minutos, né? Olha a diferença do Renko para um gráfico de 3 minutos, né? No gráfico de 3 minutos, a tendência de baixa ainda não foi anulada, hein? Seria É uma legal a correção gente ver ainda, essa né? diferença Seria uma aqui. correção até a média para Seria uma talvez... correção, exatamente. Talvez mais uma Mas queda muito ali. legal, né? Como que a gente teve aqui um pregão de tendência no dia de gravar a nossa aula aqui. Você falou um pouco mais cedo ali, logo no começo da condução, que me chamou a atenção uma coisa, Peninha. Condução pela média, né? A gente esperar o cruzamento da média também. Quando o mercado está muito forte, isso permite a gente conduzir para um trade muito mais longo ali, acima de 1.000 pontos, né, até mais. Só que quando o mercado começa a corrigir, a gente deixa muito ponto na mesa também. Então não tem um almoço grátis, né? Para um mercado mais forte você vai conseguir fazer um trade mais longo, mas você vai devolver ali 500, 600 pontos até mudar esse comportamento de novo, né? É muito mais questão de perfil, né, para quem quer fazer esse tipo de condução, né? Perfeito, Alex. É o que o trader dá conta de fazer, né? Então, eu chamo de capital emocional, né? Então, assim, o que é capital emocional, pessoal? Todo capital ele tem que ser preservado, né? Seja o seu capital, o seu dinheiro mesmo, propriamente dito. O capital emocional, né, é o desgaste que você pode ter, uma perda que você pode ter na qualidade de vida mesmo, você elevar muito o seu nível de ansiedade, de estresse, você perder a paz, né? Isso não faz muito sentido, né? Então, assim, o trader tem que escolher aquilo que ele dê conta de fazer. Normalmente, né, o trader que está muito ansioso, ele está muito alavancado, tá? E, Alex, um ponto bem relevante que eu queria deixar claro aqui é o stop, tá? O melhor stop vai ser sempre o stop financeiro, o stop técnico, tá? Então, eu tenho um movimento vendedor, eu tenho um pullback, deixou um topo, se eu vier para venda, não importa onde eu vender, o meu stop tem que estar acima do topo, tá? Então, assim, isso é muito legal, tá, pessoal? Como que o stop técnico te ajuda. Peninha, se o stop técnico for muito longo, pessoal, você vai tentar diminuir o número de contratos. Agora, se você trabalha com a mão mínima de contratos, a sua vida é um pouco mais difícil, né, do que aquele trader que trabalha com múltiplos contratos. Então, assim, o trader trabalha com 5 mini contratos. O stop está muito longo, eu vou trabalhar com 3. É bem aceitável isso, tá? Eu normalmente não uso o stop por pontos, né? Eu tento diminuir o número de contratos. Então, Porque aí mais um exemplo o de financeiro vai ficar sempre o mesmo ali, né, Peninha? Você o vai usar financeiro bem próximo, tecnicamente, fica exatamente, maior, né? mas diminuindo a mão, o financeiro não muda. Isso é excelente. Eu tenho um fundo na mínima, o movimento comprador, o desenho do pivô de alta. Ó. Se eu comprar, né, compraria aqui o box 213, por exemplo, né, o stop estaria aqui abaixo da mínima do box 212, tá? Usando aqui um gráfico de Renko, porque o Renko hoje deu um exemplo espetacular, tá, pessoal? Eu posso voltar para um gráfico de minutos aqui, não tem problema nenhum. Mas eu acho que nessa Né? super Dá para a tendência, gente né, Ari? usar. Acho que o Renko deu, mas o 3 também deu, o 5 deu o sinal também, bem claro. E essa é a magia do mercado ao vivo também ali, que a gente consegue passar exatamente o que está acontecendo. Né? Os 3 minutos estão mostrando o que? A força da tendência, né? Como que o dia ainda é um dia de característica predominantemente baixista, com a média móvel de 21 períodos inclinada para baixo, e essa média não conseguiu ser superada. Ó. Um toque na média e possível retorno
para a tendência principal do dia, tá? Então, bem interessante aí o que a gente está vendo hoje no mercado. Boa, excepcional. Eu tô gostando demais desse conteúdo, e você, Anny? Eu também, mas eu tô ansiosa, né? O Peninha falou muitas coisas que eu quero perguntar para ele, mas vai ficar para o próximo episódio. É isso aí. Então, aguarde o Beleza? próximo Então, episódio nos que vemos vem lá. muita coisa boa aí pra frente.